Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Salmo 53, versículo 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Salmo 53, versículo 2. O que Deus viu quando olhou desde os céus para os filhos dos homens, na terra, no mundo material, para ver se havia algum homem que tivesse entendimento e buscasse a Deus? Deus só viu pecadores, homens desviados da sua justiça, ímpios, obstinados, imundos para Deus, pois se afastaram da glória de Deus. Salmo 53, versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Mas por que disse Deus ao homem? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência, como está escrito em Jó, capítulo 28, versículo 28. Porque os obreiros da iniquidade, ou seja, os servos do pecado, do mal, do diabo, eles não invocam a Deus. Eles não têm conhecimento do temor, ou seja, do sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Porque os obreiros da iniquidade não têm a sabedoria para compreender que quando fazem o mal às pessoas, eles estão fazendo as obras da iniquidade, ou seja, a vontade do diabo. Salmo 53, versículo 4. Acaso não têm conhecimento estes, obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse o pão? Eles não invocam a Deus. Porque os obreiros da iniquidade são nécios, eles são loucos aos olhos de Deus, porque eles mentem para si próprios, para ter desculpa de se corromper e cometer abomináveis iniquidades contra Deus. Salmo 53, versículo 1. Disse o nécio, o louco no seu coração: não há Deus. E com isso ele tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Mas o que Deus fará a esse nécio, a esse louco que mente para si próprio, no seu coração dizendo: não há Deus, não há ninguém que faça o bem, como desculpa para se corromper e cometer abomináveis iniquidades? Primeiro que os nécios, loucos que mentem para o seu próprio coração, vivem constantemente com uma angústia, uma expectação, uma ansiedade, um vazio, um grande temor, um medo horrível de morrer. Eles não compreendem que estão sentindo a rejeição de Deus. O vazio que eles sentem no coração é a falta da presença de Deus. Mas as suas almas pressentem que serão condenados à morte eterna pelo juízo de Deus. Salmo 53, versículo 5. Eis que se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura, ou seja, dos obreiros da iniquidade, dos nécios, dos loucos, dos mentirosos que mentem para o seu próprio coração, esses esperam a manifestação dos filhos de Deus. Mas por que disse Davi: se já de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Como está escrito em Salmo 53, versículo 6. Porque antes de Jesus manifestar o seu amor nesse mundo material para salvar os pecadores, os profetas ansiavam pela oportunidade de ver o seu povo liberto do cativeiro do pecado e de se regozijar e se alegrar na presença de Deus. Jesus te ama.
Deus é espírito, ele não é um ser material. Por isso que ele veio em pessoa, através do seu Espírito Santo, no corpo de seu Filho Jesus Cristo, para nos ensinar, para que tivéssemos entendimento de como buscar a presença de Deus e nos libertar do pecado e da morte eterna. Salmo 53, versículo 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Amém? Dani e Miguel.